Esse início de campanha, né, com Flávio Bolsonaro falando aos seus apoiadores em Copacabana, Lula falando também aos seus apoiadores no estádio da Vila Euclides, um lugar histórico, né, da redemocratização brasileira, lá onde ocorreram as grandes assembleias das greves dos metalúrgicos no final dos anos 70, que foi quando Lula apareceu. O que esse início de campanha mostrou é aquilo que a gente pode esperar ser o tom das campanhas daqui para frente. De um lado, um presidente no cargo, um presidente incumbente, que reivindica o sucesso da sua trajetória, né? Daí, claro, ir até Vila Euclides e fazer lá o grande comício de inauguração, né? Falar, enfim, do seu compromisso com a história do Brasil, do seu compromisso com a democratização, mas também fazer referência a seus governos anteriores e, claro, mais qualquer coisa, o atual governo que ainda não se encerrou, porque quem concorre à reeleição, qualquer que seja o candidato, sempre reivindica os méritos do governo que ainda está em curso, né, dentro do período em que ocorre a eleição. Então, vimos o Lula aí fazendo muitas referências ao passado, menos referências ao que pode se esperar do futuro, né? Quando muito, ele fez aí uma menção a que vai criar um Ministério da Segurança Pública, sobretudo se a PEC da Segurança Pública for aprovada no Senado, ela que agora tem o apoio do Davi Alcolumbre, mas também, né, o presidente Lula mostrando que seu plano de governo vai aparecer daqui a 15 dias, mais ou menos. Então, essa é a outra novidade, esse é outro aspecto, né, que está aparecendo aí. Além disso, e acho que esse é um ponto importante também, quer fazer uma comparação dele com Flávio Bolsonaro e com o próprio bolsonarismo. Né? Por quê? Porque disse: olha, a militância petista tem que ter na ponta da língua os números do meu governo e comparar com os números do governo do Bolsonaro. Então, é uma comparação não só com o Flávio, é uma comparação com o governo do pai dele, o governo do bolsonarismo. E claro que o Lula acredita aí que vai ter vantagens nessa comparação, nesse confronto de números. Do lado do Flávio, a gente viu ali uma campanha, eu diria, muito mais negativa do que positiva, ou seja, muito mais de atacar o adversário do que propriamente de propor ele algumas coisas. Claro, falou que com ele o país vai ser muito melhor, as pessoas vão ser mais seguras, que ele vai ali conseguir resolver o problema da segurança pública, e esse é o ponto para mim mais curioso, né? Ele disse, inclusive, que vai ser capaz de fazer uma coisa que Lula teoricamente não faria, que é dialogar com todas as pessoas, com todos os países do mundo, vai sentar com todos, porque só ele é capaz de sentar com todos. Por que que isso é esquisito? Porque, de um lado, se a gente olha essa trajetória de Lula, a gente sabe que Lula é um político que tem no seu histórico uma imensa capacidade de circular nos mais variados meios, né? É dar abraço no imperador do Japão, quebrando o protocolo, mas deixando o imperador do Japão às gargalhadas, né? É a capacidade de falar com o Trump, apesar de tudo, e o Trump dizia que gerou uma química entre os dois, a despeito de depois vir o tarifaço, mas sentou para conversar, né? É circular, enfim, abertamente por todos os lugares do mundo, e a gente se lembra do que foi o governo Bolsonaro com relação a isso. Né? Um presidente, quando compareceu a alguns desses foros internacionais, como o G20, ficava ali isolado, sem ter com quem falar. As pessoas não conversavam com ele, isso é um dado, né? E é um presidente que, na verdade, atritou com tudo quanto é governo. Atritou com a Argentina, né, proferindo desaforos contra o então presidente argentino. Atritou com a China, acusando a China da responsabilidade pela pandemia, né, e fazendo seguidos ataques quando não ele e seus filhos, né? Atacou a esposa do presidente Macron, né? Ele, seu ministro da Fazenda, fazendo considerações sobre os aspectos físicos da primeira-dama francesa. Veja que grosseria, né, isso que se faz, né? Além de ter dado bolo no presidente de Portugal, que tinha sido ali convidado para um almoço com o Bolsonaro, e ele falou que preferiu cortar o cabelo. E aí deu o cano no presidente português. Veja, isso tudo foi gerando um tal isolamento do Brasil que fez com que, num dado momento, diante disso, o então chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele veio a público se gabar do Brasil ter se tornado um pária. Vejam que coisa maluca. Quer dizer, alguém dizer que está orgulhoso de ter o seu país, onde ele é o ministro das Relações Exteriores, se tornado um pária internacional. Então, como é que o Flávio Bolsonaro vem depois e diz que quer conversar com todos, porque ele pode conversar com todos, e o Lula, que é um pouco uma espécie de superstar da política internacional, não consegue falar com ninguém. É exatamente o contrário. Então, me parece que Flávio Bolsonaro realmente demonstra ali uma certa dificuldade, né, de perceber onde estão as cascas de banana e onde, portanto, não deve pisar. Foi pisar exatamente naquilo que é talvez uma das suas maiores vulnerabilidades.
Então, enfim, mas eu acho que esse vai ser o tom da campanha. Claro que teve os coadjuvantes, teve Caiado, né, falando lá que Flávio Bolsonaro é uma surpresinha todo dia, né, o candidato Kinder Ovo, teve Zema, né, também dizendo, né, falando mal da política externa brasileira, falando que na realidade a posição do tarifaço de Trump é por conta de ataques que Lula teria feito aos Estados Unidos, e com quem ele conversa. Bem, a gente viu o Trump agora dizendo que se dá muito bem com Kim Jong-un, né, e que, portanto, é melhor não ter operações militares com a Coreia do Sul, né, porque ele não quer, né, digamos, melindrar a Coreia do Norte. Então, com quem que o Lula poderia ter falado que iria ali melindrar o Trump? Né? Não faz muito sentido esse tipo de coisa. É por isso que essa área de política externa é curioso que os candidatos aí estejam trazendo, mostra que é uma área que vai entrar para valer finalmente na campanha eleitoral no Brasil, né? A questão da soberania ganhou força, claro que ela não é uma bala de prata para resolver uma eleição, mas ganhou força. E todos os candidatos, ou pelo menos quase todos esses da direita, resolveram tocar nesse assunto. Enfim, a campanha começou para valer agora, com o início da propaganda no rádio e na TV. Mais ainda, a população vai ter a percepção de que a campanha começou, porque isso é um marco temporal que deixa claro para as pessoas que há campanha na rua. E vamos ver o que vem pela frente. Muita água tende a rolar embaixo dessa ponte e a gente tem um histórico que mostra, em outros países também, mas no Brasil em particular, que campanha eleitoral é momento geralmente positivo para quem está no governo, porque é uma hora de usar a propaganda eleitoral para mostrar aquilo que fez e reduzir a taxa de rejeição, aumentar a aprovação do governo e, por consequência, a intenção de voto. O que faz com que, ainda que Lula e Bolsonaro, né, Flávio e Bolsonaro, entrem empatados nesse segundo turno, isso é o que as pesquisas mostram, o segundo tempo dessa disputa, que começa agora, ele deixa o cenário mais favorável para Lula. A ver, vejamos o que vem pela frente.